Senhor, nesta noite. Senhor, te agradecemos, Pai, por esse dia, te agradecemos pela bênção de estarmos na tua casa. Senhor, o salmista Davi já dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia, Pai. Nós te agradecemos. Um dia nos teus átrios vale mais do que outra parte de 1000, Senhor. Este lugar é casa tua, casa de oração, Senhor. Senhor, faça aquilo que te apraz nesta noite. Realiza o teu milagre. Usa a vida, Senhor, da tua filha, que vai estar trazendo um recado teu nesta noite, Espírito Santo. Trabalha, Senhor, nesta noite. Oh Deus, tu és bem-vindo, Senhor. Enche-nos com o teu poder. Abençoe cada vida, Senhor, que se achega a este lugar. Cada um, Senhor, que está aqui nesta noite, cada família aqui representada, que possa levar a bênção para o seu lar. Deus, traga renovo, traga, Senhor meu Deus, traga, Senhor meu Deus, um novo ânimo, traga, Senhor, Deus poderoso, essa alegria, Senhor, o mundo não pode dar, Senhor, mas que tão presença temos, porque nós declaramos que somos do que felizes, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, aquele que entrou abatido, aquele que entrou enfermo, que receba o milagre da cura nesta noite, aquele que entrou dando respostas, que possa tê-las de ti, Senhor, em nome de Jesus. Opera das tuas maravilhas, Pai, Pai celestial, Pai, levanta esse povo forte para fazer a diferença nesta cidade, Senhor, para, Senhor, para que vidas sejam grandes para ti. Nós profetizamos que todo intento, Senhor, contrário, já caiu por terra. Nós declaramos agora que esta cidade é tua, Senhor, que essa cidade, Senhor, meu Deus, se renderá aos teus pés. Deus, nós declaramos, Pai, que o teu evangelho será propagado, que essas células crescerão, que essas células multiplicarão, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, nós oramos, Pai. Nós oramos, Pai, que cada um possa receber dessa paz, a paz, Senhor, que vem de Ti, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Que não haja dispersões, que não haja desatenção, mas que haja, Senhor, meu Deus, Senhor, um coração alinhado com o Teu nesta noite. Que haja, Senhor, pensamento, Senhor, meu Deus, focado, Senhor, ligado ao Teu trono, Senhor. Fala conosco, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, obrigado por estarmos juntos na Tua casa, em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia, aleluia. Eu quero convidar a pregadora dessa noite, quero convidar a Cíntia. A Cíntia vai estar trazendo recados de Deus, aleluia. E Deus irá falar com a sua vida nesta noite. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe, que seja uma bênção. Aleluia. Vamos ficar de pé. Senhor, mais um instante. Senhor, abençoamos a tua filha. Que ela seja boca tua, que ela seja canal de bênção. Que tudo que sair da sua boca seja palavra tua. Em nome de Jesus. Palavra de vida, palavra de restauração, palavra de renovo, palavra de cura. Usa a tua filha como canal de bênçãos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Boa noite, igreja de paz. Como eu estou feliz de estar aqui, eu quero já agradecer ao pastor, a pastora pela oportunidade, né? Realmente, quando a gente recebe um convite desse, a gente, né, fica ali, meu Deus, será que vai dar certo? Mas o Senhor está na frente de todas as coisas, né? Então, já deu, amém? Antes da gente começar, eu gostaria de compartilhar como que essa palavra que eu vou trazer hoje para a igreja chegou no meu coração. Eu achei interessante quando o Pedro pregou, ele falou, vou contar como que ela chegou. Eu falei, então eu vou usar isso também e vou compartilhar com a igreja. Bom, já faz um tempo
que Deus tem falado comigo sobre idolatria, tá? E em vários textos, tá? Inclusive, quando o pastor ele havia me convidado para pregar, eu falei assim, pai, coloca, né, uma palavra no meu coração. Inclusive, eu estava orando antes mesmo dele me chamar. E quando ele chamou, isso começou a falar muito alto assim no meu coração. Idolatria. Eu falei, o que o senhor está falando sobre idolatria? E eu confesso que eu estava bem resistente para trazer essa palavra aqui para a igreja. Porque eu falei, nossa Deus, mas por que idolatria? A gente não está adorando imagens, a gente não está adorando deuses, o que está acontecendo? Por que isso, né? Aí tudo bem. Aí os dias foram se passando e essa semana foi a confirmação da palavra. Disse que eu iria falar sobre isso mesmo, tá? Vou falar sobre Jeremias hoje. E assim, essa semana eu tive uma semana extremamente cansativa. Eu senti um cansaço, mas assim, é um cansaço anormal. O trabalho, assim, ele estava tão exaustivo, mas não era só na segunda, na terça, eram todos os dias. Todos os dias da semana, o meu trabalho estava tentando me sugar. Para quê? Para que eu não tivesse um momento com Deus. Isso que estava acontecendo. Então, assim, eu falei, nossa, eu até comentei com o Henrique. Gente, eu acabava acordando cansada, mas era um cansaço tão anormal. Eu falei, Deus, o que é isso? Por que está acontecendo isso comigo? Geralmente, quando eu tenho coisas difíceis para fazer, é 1 ou 2 dias, depois no terceiro, amém, as coisas vão caminhando, né? Mas não, foi uma sequência. E no final de semana, quando eu peguei a Bíblia, né, para me aprofundar, meu Deus, depois que eu estudei, foi novamente aquele cansaço tentando dar conta de mim. Mas eu fiquei tão cansada que eu precisava ficar deitada e tudo doía. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? Está doendo tudo, eu estou com sono, quero dormir, eu não sei o que está acontecendo. E hoje, novamente, domingo, gente, é pela misericórdia do Senhor que estou aqui. Porque até eu sair da minha casa, eu estava num peso, mas num cansaço. Mas quando eu cheguei à casa do Senhor, quando eu cheguei aqui, tudo desapareceu. Aí, qual a conclusão? Cíntia, você não vai fugir da palavra, você vai falar o que eu mandei o que eu mandei você dizer. Da mesma forma que Jeremias, ele foi usado, você vai ser usado nesta noite. Amém, igreja? Amém, glória a Deus. Então, esse foi o contexto, né, para que eu possa começar. E eu gostaria de convidar a igreja a abrir Jeremias 2. A gente vai ler até o versículo 22. E quem achar, diga amém. Glória a Deus. Amém. A palavra de Deus diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo, vai e proclame diante do povo de Jerusalém. Assim diz o Senhor. Lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva, e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Israel era consagrado ao Senhor e eram as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se foram culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Escutem a palavra do Senhor, ó casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça os pais de vocês acharam em mim, para que se afastassem de mim e seguissem o ídolo sem valor e se tornando eles mesmos sem valor. Eles não perguntaram, onde está o Senhor, que nos tirou da terra do Egito e nos guiou pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, por uma terra de sequidão e sombras de morte, por uma terra que ninguém passava e na qual não morava ninguém? Eu os trouxe para a terra fértil, para que vocês comessem o seu fruto e as suas coisas boas, e as coisas boas que ela tem. Mas, depois de entrar, vocês contaminaram a minha terra e fizeram da minha herança uma abominação. Os sacerdotes não perguntaram, aonde está o Senhor? E os que tratavam a lei não me conheciam.
endureceram, os pastores se revoltaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas que não têm proveito algum. Portanto, ainda entrarei em litígio com vocês, diz o Senhor, e até com os filhos dos filhos de vocês entrarei em litígio. Vão até as terras do mar Chipre e vejam, mandem mensageiros a Quedar e observem com atenção. Vejam se já aconteceu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Mas o povo trocou a glória por aquilo que não tem proveito algum. Fiquem espantados com isto, ó céus. Fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor. Porque meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas que não águas. Porque então veio a serpente a voz, fizeram da terra de Israel uma desolação, e as suas cidades estão queimadas, e não há quem nelas habite. Até os moradores no alto da cabeça de Israel. Por acaso isso não aconteceu com você, porque você abandonou o Senhor, seu Deus, quando Ele te guiava pelo caminho? E agora, que lucro você terá? Indo ao Egito para beber as águas do Nilo? Ou indo à Assíria para beber as águas do Eufrates? A sua própria maldade o castigará, e as suas infidelidades o reirão. Saiba, pois, veja como é mau, o quão amargo é deixar o Senhor Deus, e não ter temor a mim, diz o Senhor dos Exércitos, porque há muito tempo quebrei o jugo e rompi as ataduras que o prendiam. Mas você disse, não quero te servir, pois em todos os montes altos e de todas as árvores frondosas, você se deitava e se prostituía. Eu mesmo aceitei como videira excelente, da semente mais pura. Como então você se tornou uma planta degenerada, como uma videira brava? Você se lava com salitre e use muito sabão, a mancha da sua iniquidade continua diante de mim, diz o Senhor Deus. Amém? Amém, igreja. Quando eu a estudar esse texto, eu falei, pai, eu quero entender o contexto, né? Coisas aconteceram. Israel chegou até aqui. Bom, Jeremias, ele foi profeta. Ele foi encaminhado por Deus, ele tinha um chamado para que ele alertasse Israel das práticas pecaminosas que estavam acontecendo. Israel estava quebrando, né, o juramento que ele tinha com o nosso Deus e adorando outros deuses. Então, ele fazia os deuses os seus deuses. Então, a partir desse momento, Deus viu que a aliança estava sendo quebrada, né? Então, ele falou, opa, vou levar Jeremias, vou colocar o filho ali, o profeta, possa alertar o povo, para que eles possam se corrigir, né? Porque Deus, ele faz isso com a gente. Ele mostra, ele aponta para que a gente possa se corrigir. Bom, e quando eu comecei a ler, algo me chamou muita atenção. Esse versículo 2, tá? Ele diz assim, lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do amor quando não, e de como você me seguiu numa terra que não é semeada. Bom, como a gente era quando a gente conheceu Jesus? Como era o nosso relacionamento com Deus lá no comecinho, sabe? Me converti, glória a Jesus. Como a gente era ali com Deus? Será que eu tinha meu tempo com Deus? Eu orava? O que eu fazia? Qual era o compromisso que eu tinha com Deus a partir do momento que eu aceitei Jesus? Como as coisas estavam acontecendo? Bom, eu lembro que a partir do momento que eu aceitei Jesus, realmente o coração ele queima, né? Ele queima de uma maneira que você quer fazer da forma que ele quer. Você quer viver o evangelho de uma forma completa. Então, a partir daquele momento em que eu comecei a conhecer Jesus, eu queria mais. Todo dia eu quero mais. Deus dá mais, eu quero mais, eu estou recebendo,
glória a Deus, mas eu quero mais. Orava muito mais, jejuava muito mais, tudo eu fazia mais, tá? Então isso, ali no meu início, o que Jeremias está apontando aqui para nós? Opa, quando você era jovem, quando você começou a caminhada comigo, era diferente. Você tinha um tempo de qualidade comigo. Você realmente tinha esse tempo onde você falava comigo, onde você jejuava, onde você buscava a minha presença, onde você orava. Então, isso que ele está alertando. Opa, vocês eram de uma forma. O que está acontecendo agora? Por que vocês estão me trocando? Qual que é o motivo da troca? Qual que é o motivo? E nessa semana, quando eu fiquei muito cansada, eu falei, Deus, assim, desde a época que eu tive a crise de ansiedade, eu não fiquei trabalhando mais de 8 horas por dia, né? Mas essa semana eu passei do limite. Essa semana eu falei, Deus, o que o Senhor quer mostrar para mim? Que é para eu tomar cuidado. Toma cuidado para que você não se afaste de mim. Gente, o incêndio, ele começa, né? É do pouquinho aqui, ó, aos poucos. E o fogo, ele vai se alastrando. Ele vai se alastrando. Então, significa que se um dia eu deixo de buscar Deus, significa que o meu coração, né, aquele fogo, ele vai diminuindo. Então, eu preciso tomar cuidado com isso. Eu preciso tomar cuidado porque o inimigo, ele quer isso. Ele quer nos afastar. Ele quer colocar coisas que a gente não acredite que são ídolos. E vocês acreditam? É muito engraçado, porque quando a gente fala em dia, eu já penso na imagem. Nossa, mas eu não adoro imagem, Deus. Eu não adoro imagem. Como assim? Que tipo de ídolo você está querendo me mostrar? Aí Deus diz, tem muitos ídolos. Você talvez não esteja pensando, mas eu preciso de Bom, deixei algumas anotações ali. E eu quero que vocês análise, tá? Na vida de vocês. Nos dias difíceis, você adorava, jejuava e buscava. No deserto, você tinha fome e sede da presença de Deus e permanecia nele. Bom, Israel passou um bom tempo no deserto. Foram 40 anos onde Jesus foi sustentando os filhos ali. Então, 40 anos. Olha isso. Se a gente trazer para a nossa vida agora, o Senhor, ele sustenta desde o nosso nascimento. Desde o nosso nascimento, o Senhor, ele tem nos sustentado. E a partir do momento que a gente sim para Jesus, aí a obra dele começou a acontecer nas nossas vidas. Então, a partir do momento que disse sim, o meu coração queimava e eu fazia tudo aquilo. Eu falei, Deus, eu quero ficar perto de ti. Eu quero ficar muito perto de ti. Mas e agora? Vivendo vive num tempo de muita correria, gente. Às vezes tem 24 horas e parece que não deu para fazer tudo que a gente tinha que fazer, né? Realmente a gente vive nessa correria, são difíceis sim, mas o Senhor está aqui. Ele está sempre ao nosso lado. Nunca nos abandona. Então, por que a gente vai abandonar ele? Por que a gente vai trocar ele por coisas inúteis? A palavra de Deus nos diz, no versículo, vai dizer assim, os sacerdotes não perguntaram ao Senhor, e os que tratavam da lei não me conheceram, os pastores se revoltaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal, e andaram de coisas que não têm proveito algum. Quantas coisas a gente vai atrás que não tem proveito algum? Gente, é muito trazendo a questão do meu trabalho, até comentei aqui lendo um salmo, quanto eu fazia o meu trabalho, o meu ídolo. Eu fazia o meu ídolo. Nossa, o trabalho era absolutamente tudo. Eu não vou trocar. Eu não vou, pai, imagina, eu tenho que trabalhar, eu tenho que mostrar, nossa, estou fazendo, né? E vai partir disso uma promoção, é da forma que eu estou fazendo. Ele vai nos corrigindo dia após dia, né? Eu percebi que, tendo relacionamento, né, também indo aos cultos de oração, vindo no domingo, tendo toda a hora durante a semana, eu recebi promoção do mesmo jeito. Então,
vou tentar substituir o meu Deus, coisas. O trabalho, ele nos leva à riqueza, né? Aonde, o que você está correndo atrás? Do quê? O que você está correndo atrás? É de riqueza? O que você está vivendo? O que você está trocando? Você está trocando relacionamento por Deus por prostituição? Está trocando o amor, a intimidade, o relacionamento com Deus pelo quê? O tempo está indo para onde? Você tem tempo para mim, você precisa ter tempo para mim. A gente tem que tomar muito cuidado, que tem muita coisa que a gente não observa. Assim, passa batido. Não tem nada a ver, imagina. Bênção de Deus, meu trabalho é uma bênção de Deus. Glória a Deus, é uma bênção de Deus, mas ele não pode ser o motivo da substituição. Isso não pode acontecer. A gente não substitui o nosso Deus por absolutamente nada. A gente não pode substituir. Assim, não é, e é o ensinamento, né? Jeremias, ele trouxe esse povo, vocês estão quebrando a aliança com vocês. Eu tenho promessas para essa terra. O que vocês estão fazendo? Como se tudo tivesse normal. Muitas vezes a gente acha assim, o relacionamento está esfriando, as coisas estão acontecendo, a gente finge que fecha os olhos, mas a gente está vendo. A gente finge. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Porque, como eu falei para vocês, começa aos poucos. É aos poucos. Se você tinha um relacionamento com Deus jovem, quando era noiva, permaneça nesse relacionamento. Permaneça. Porque não dá pra gente fazer barganha com o Senhor. A gente não tem como. Ou é o Senhor. Deus deixou muito bem claro para mim, ela, né? Falou, Cíntia, ou é eu, ou é o ídolo. Ou é eu, ou é o ídolo. Quem você quer escolher? Escolhe. Você tem para isso. Pode escolher, minha filha. Aí eu comecei a pensar. Falei, Deus, eu não percebi. Igreja, tive sim momentos de oração, curtos. Sim, leitura da Bíblia não foi o planejado para a semana. Então, muitas coisas estavam acontecendo e estava atropelando o meu relacionamento com Deus. Atropelando tudo que acontecia na semana. Era para atropelar. Vinha aquele cansaço incontrolável, que só enriquece, só Jesus na causa, né? Amém. Bom, no versículo 11, vai dizer assim, houve alguém que trocasse os seus dedos, mesmo que não fosse verdade, mas o povo trocou a glória por aquilo que não tem proveito algum. Quando eu li, gente, eu falei, Deus, eu amo a sua presença. E a cada dia que passa, eu quero mais, assim, eu quero o Espírito Santo, vem, né? Eu sempre assim, eu quero mais o Espírito Santo. E como que Israel trocou a glória do Senhor? Olha isso, a glória do Senhor, gente, é tudo é tudo que a gente precisa. Então, como a gente pode pensar que trocar a glória do Senhor por ídolo vai fazer diferença? Imagina, o que vai crescer na nossa vida, gente? Não vai crescer nada. Não é o dinheiro, não é a prostituição, não é o pecado. Tudo que afasta você do Senhor, não. É simples, não. Eu lembro que a minha mãe dizia assim, filha, então, você começou a ir na igreja, que bênção, né? Aí eu lembro que trabalhava na ótica. A ótica sempre atrapalhava o culto. Era assim. Sempre atrapalhava. E ela falava assim para mim, até hoje. Viu, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei, mãe, fique à vontade. Fale. Eu vou falar uma coisa assim, mas de Deus, tá? Aquilo que você troca, tudo aquilo que você troca, acaba substituindo, não é bênção de Deus. Falei, mãe, mas o meu trabalho é uma bênção, eu gosto muito. Ela falou, sim, filha, é uma bênção. Mas toma cuidado porque você está trocando aquele tempo que você tem de domingo, que é o dia do culto, para você estar trabalhando. E assim,
É simples, coloca diante de Deus para que Ele prepare um novo trabalho para você. Uai, vai, prepara e amém, glória a Deus, você vai conseguir participar de todos os cultos. Eu falei, realmente, né? Era bem na época que eu estava começando a frequentar a igreja, né, que o Senhor estava aqui tocando no coraçãozinho. Aí eu falei, eu vou orar para me passar na OAB, né? Ainda tem que passar na OAB, né? Vou orar para eu passar na OAB, aí eu sei que eu vou começar a advogar e tal. Nossa, era assim. E aí eu falei, amém. E minha mãe orava comigo, ela sempre orou comigo. E glória a Deus que deu super, né? Me dispensaram e pude estar aqui. Só que eu não tinha essa visão, entende? Tem muita gente que não tem a visão. Como assim? Será que eu estou substituindo? Não estou, imagina. Meu trabalho é uma bênção. Não está acontecendo isso. Ai, gente, tomem cuidado. Tomem cuidado e fiquem com os olhos bem abertos. Porque muita coisa que a gente passa durante o nosso dia, gente, tenta minar a nossa intimidade com Deus. Tenta minar o nosso relacionamento com Deus. E traz, sabe, aquela... Ai, Deus, mas eu estou tão cansada, né? Tem que ler isso aqui ainda, porque é do que a pastora passou. Ai, Jesus, tem que ler. Gente, acontece, eu estou falando porque aconteceu comigo essa semana. Eu falei, Deus, me ajuda, na força. Gente, eu não tinha força para ajoelhar. O que é isso? Eu não tinha força para ajoelhar, para falar com o meu Deus. Deus que me sustenta todos os dias. É só Ele. O que está acontecendo? Enfim, consegui compreender que Deus queria falar comigo. E gostaria de ler com vocês também, versículo 13, tá? Porque o povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim, a água viva, e escavaram cisternas rachadas que não... Bom, o relacionamento com Deus, a presença de Deus, assim é tudo, de verdade, por experiência própria, tá? O que nós precisamos. A presença. Busque sempre ter a presença. É a presença que vai te manter. É essa fonte viva que trouxe. A fonte de é o nosso Deus. É Ele. Não tem. Não adianta. Ai, Deus, nossa, mas tem tanta coisa para mim fazer. Não sei. Gente, comparável ao nosso Deus. Entendam isso. Nada ao nosso Deus. Não é nenhum vício. Nada disso vai te satisfazer. Esquece isso. Descarta da tua vida. Pecado. Descarta qualquer tipo de vício. Descarta, porque, gente, não é ponto final. Quem é bom é o nosso Deus. Não tem outro. Assim, coisa que Deus pisou assim. Cíntia, procura outras coisas. Outra. Sou eu da vida. É eu que te sustento, filha. É eu do medo do seu coração. Hoje mesmo, gente, eu falei, ai, Deus, estou com um pouco de medo para pregar, né, e tal. Ai, o que eu vou fazer? Aí, Jeremias, quando Deus, ele fala para ele, Jeremias, estou com você. Não temas, eu estou. Então, pois bem, falei, o Senhor está comigo, então vamos lá. E Jesus. E, igreja, quando eu fui pesquisar um pouquinho sobre cisternas, eu vi que a Palestina ela tinha 3 fontes. Tá? A primeira era a água corrente que fluía nascente, chamada fonte. Água subterrânea, depois a água subterrânea ia ser retirada de um poço. Aí a água de escoamento coletada de uma cisterna um poço de pedra calcária e revoltada para previamentos. Na visão de Jeremias, as cisternas israelitas estavam rachadas. Isso fazia com que escoasse e somente restasse. Ou seja, trocaram
o melhor do autoconhecimento pela idolatria. Gente, eles a água viva. Isso. Trocar o nosso Deus, a idade, o relacionamento por coisas inúteis, por coisas que não nos fazem. Gente, vão passar sede. Porque é isso que só. Se a gente se posiciona para nós, tem águas vivas, está à disposição. Gente, Deus está à nossa disposição 24 horas, dias a todo momento. Basta eu, Senhor, eu estou aqui, você fala comigo. Gente, quantas vezes o meu dia eu não conseguia trabalhar, acontecia, eu falei, Deus, não continuar não, porque não está dando certo. Eu paro tudo que eu estou fazendo, eu fecho, orar. Ele me renova as minhas forças e eu consigo o que eu tenho que fazer. Então a gente tem, por que você não está utilizando o que você tem? Por que você está utilizando a fonte todos os dias? Essa fonte não é só segunda, terça ou só domingo, é todos os dias. Entende? Então, assim, não vamos ser como o povo israelita, que ele tinha, por que ele não dá? Por que ele decidiu trocar? Não troca a glória de Deus por nada, realmente nada. Tenha um compromisso com o Senhor. Gente, tudo que eu estou fazendo por processo, eu não entendia isso. Normal. Falei, Deus, veja quando eu vou orar, quando tempo. Eu faço. Gente, eu vivi, jamais iria subir aqui de algo que eu não vivenciei. Por isso estou compartilhando com a igreja. Gente, não que é só Jesus. Entendeu? Deus, quando eu faço? Eu faço, Deus. Tudo bem? Não está tudo bem. Eu não te quero vontade completa. Você toma jeito, porque eu te quero por inteiro. Não quero que me adore e adore outros ídolos por completo. É cada um de nós completo. Entende? Por completo. Por quê? Por completo, porque você já... Eu também já sou. Todos nós somos dele. O que a gente fazer? Vamos na igreja, em Jesus. Vamos se posicionar em oração. Vamos se posicionar na... Tanto, né? Que eu sei que ele, aleluia, isso que o Senhor quer de nós. Ele quer que a gente faça. Entende? Ele quer que entregue totalmente. Que a gente troque ele. Coisas deste mundo vão. O dinheiro vai, tá? Trabalha, glória a Deus. Mas uma hora ele acaba. Aqui se acaba, gente. A gente sabe que a gente não vai levar nada. Não se enganem. Não é caro. Não vai levar nada. Absolutamente. Então, você está correndo atrás do quê? Você tem corrido atrás do quê? Avalie. Faça uma avaliação, porque e é muito importante. A gente não comece a cisternas. Não, eu quero água. Eu quero água viva. É o que eu quero. Engraçado, olha, né? Eu vi, né, um pouquinho pensativa, palavra e tal. Afoguei de noite. Gente, eu falei, credo, Senhor. Afoguei de noite. Me afoguei do nada. Eu chamei meu querido esposo.
Pegue uma água, por favor. Pegar a água, né? A hora que um alívio, né? Aí, hoje, aconteceu ontem. Pegar a água aqui, foi com a Ju. Ai, Ju, vou tomar uma água. Na hora que eu tomei um copo de água, eu lembrei. Ó, eu vim aqui, de Deus. Nossa, eu falei, como assim? O Senhor, Ele fala. Engraçado que eu tive um sonho com a pastora, não sei se eu vou falar, porque era bem no começo, mas assim, entendi direito, eu vou compartilhar essa parte. Era só o apontamento da palavra. Eu sonhava e você dizia assim. Eu comecei a ligar, né? Água, jogando. Jeremias, alho, tudo que está acontecendo, né? E eu estou aprendendo com o pastor a anotar tudo, né? O que acaba acontecendo, eu escrevo. Depois o Senhor contar, né? A palavra, estruturar aquilo que seja dele ouça. Pode deixar aí. E um ponto muito importante. No versículo nós temos assim: mesmo que você se lave salitre e o sabão, a mancha da iniquidade continua diante de Bom, ele tinha um costume. Eu vou aqui em um ato, né, purificação. Tá tudo bem. A culpa vai ser levada. Ótimo. Né, que eles tentavam com coisas, mas com nosso Deus, né? É com arrependimento. É arrependimento. Gente, igreja, a gente começa a ficar o que é ídolo na nossa vida. Muito começar a analisar. O meu tempo. O tirado da presença. Comece a sabedoria para que ele possa. Porque muitas vezes eu fui cega no meu trabalho para tipo de ídolo, eu só penso. Mas depois eu comecei a não só o trabalho, igreja. Netflix também, tá? Aconteceu. Netflix também, ídolo. Porque a gente lê a Bíblia, tá? Está série. Olha que legal, né? Aí eu perdendo tempo, sendo que eu poderia estar me aprofundando mais na palavra, eu poderia estar mais para quê? Ele quer usar minha vida, é sua. A gente precisa de conhecimento. Sempre fica um pouco difícil. Precisa passar por vários aprendizados. Hoje a gente pensa, aprender bastante mesmo, meus amados. Muita coisa. Deus, eu estou feliz por esse processo de aprender. Aí você separa, eu falei, nossa Deus, eu tenho tanta né? Eu tenho oração, eu tenho a Bíblia. Nossa, eu tenho tanta coisa. As aulas. Por que eu não faço? Por que eu não faço? É uma reflexão. Pensem nisso. O que eu estou fazendo com os meus dias? O pastor sempre fala, oração é uma hora. Uma do seu dia, uma hora da sua semana para estar aqui de Deus. O que é uma hora? Gente, isso para mim era muito, tá? Antigamente eu falei, não, em uma hora eu posso adiantar isso aqui, posso adiantar aqui. Aí, relacionamento que como que fica? Eu falo também própria. A partir do momento que eu comecei a buscar o meu Deus, de todo o meu coração, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu e muita coisa acontecido. Porque eu fiz
escolhi Jesus. Questiona, às vezes, pessoinhas abençoadas, me questiona assim, ai, Cíntia, mas fazer aquilo, mas você já tem... Gente, Jesus, não é para as pessoas. Eu estou fazendo para Jesus. Por que eu estou aqui hoje? Jesus. O Senhor tocou do pastor para que eu aqui. E é Ele. A glória não é minha, é para Ele. Nada que eu faço para mim, para Ele. Não entendam. Jesus te chama assim. Não fala não. Falei muito não, tá? Confesso aqui que já falei. Mas a partir do momento o que tem de mim, gente, eu falo sim. Ele não fala não para mim, sabe? Cuidado tão profundo com a minha vida. Todo dia eu consigo enxergar dele, sabe? Detalhe, tantas coisas que acontecem. Aí eu falo, Deus, é pela glória do Senhor Jesus, tudo que está acontecendo. E em arrependimento, aqui para o texto, quando a gente fala, mesmo que use muito sabão, a mãe continua diante de mim, diz o Senhor. Então, ok, aonde está na minha vida, eu vou me posicionar. Agora, Deus, é o seguinte, eu estou percebendo, estou gastando muito meu tempo, mas a partir de hoje, faz isso. A partir de hoje, com o Senhor, identifique, se arrependa, não, gente, que até veio, falou algumas coisas assim. Você ter vários compromissos, você tem, né, seus compromissos diários, vamos lá, tá alguns lados, tem a célula, mas eu não quero só isso, não. Não adianta você ter compromissos comigo e não tem em vão. Eu preciso comigo. Eu preciso, é diário. Eu preciso que você acorde comigo. Eu preciso que você acorde e pense na minha palavra. Pense na minha palavra. Isso é a minha palavra. Tenha um devocional todos os dias. Tempo para falar comigo. Não deixa para não deixa para ter. Eu quero algo mais profundo contigo. Quero que seja diário. Então, a partir que a gente se Deus ele faz com toda certeza. Então, assim, o que eu quero dar de recado para a igreja? Posiciona. Eu precisei isso. Eu precisei de muitas coisas para abrir mão de alguns trabalhos. Eu para algumas coisas eu falei não. É necessário. Não tem como. Gente, ou você adora ídolos. É simples. Você ficar aqui em cima do muro. Vamos fazer o seguinte. Eu adoro o Senhor, tá? Mas nos outros dias eu vou... Nos outros dias eu vou deixar de te buscar. Nos outros dias eu vou viver a minha vida, a minha rotina. Mas não é isso que Deus quer de mim. Ele quer muito. Sabe por que Ele quer muito? Porque Ele quer nos usar. Ele quer nos capacitar. Após dia, Ele quer nos capacitar. Para que a gente veja o propósito. Venha cumprir o chamado. Então é isso que Deus faz com a gente. Todos os dias Ele nos... agora tem sido motivo da minha oração, né? Eu falo assim para Deus, falei, Senhor, glória a Deus que hoje eu estou em presença, né? Amém. Mas eu quero te fazer um pedido. Me transforma. Eu quero que você me aponte
dias aonde eu tenho falhado. Eu posso falar com o Senhor. Porque é necessário o conserto. Noite de conserto. A gente tem essa oportunidade. A gente tem a oportunidade de consertar. De perdão. De se arrepender. Mas se arrepender de todo o coração. Seja de todo o nosso. Não é, entendam, não é de coração. Me perdoa, diz isso, me perdoa. Reconciliar contigo. Relacionamento mais profundo. E eu quero que seja diário. Você me ajuda. Pelas minhas forças não dá. Pelas minhas forças. Eu preciso do Senhor. Algo que eu sinto com o pessoal na célula. Todos os dias eu me ajuda. Se eu pudesse estar aqui hoje, eu pedi. Me ajuda. Preciso da tua ajuda. Senão eu não consigo nem subir no altar. Eu preciso do Senhor. Eu tenho uma dependência. Tenham a dependência somente em um Deus. O nosso Deus. Merece toda adoração. O merece todo louvor. O merece todo o nosso tempo. Ele morreu por você. Ele morreu por você. O que a gente está fazendo? Hoje é dia de ceia. Dia de memorial. Olha o que ele fez por você. Então, o meu tempo e a minha adoração para Deus é o mínimo. Gente, de verdade, é o mínimo. Pai, então você me ajuda. Me ajuda. E é algo que precisa ser diário. É engraçado que essa semana ensaio aí, né? Vim no ensaio e aí tinha uma parte lá que tinha que mostrar. Olha aí, fui, né? Aí na hora eu falei, bem na hora, gente, precisamos nos prostrar mais, tá? Precisamos nos prostrar mais. Ali naquela hora já não é a mesma coisa, né? É verdade. E ali falei, dorzinha aqui e tal. Mas é para Jesus, menina. É para Jesus. Para Jesus vale a pena todos os dias. Para Jesus vale falar com Ele. Vale a pena a dor, vale a pena. Entende? Nossa, Deus, realmente acho que eu tenho que me mais então, né? Porque essa coluna tá fazendo direito. Eu falei, glória a Deus por isso. Então, a gente tem a gente pode se prostrar. É Ele. Amém, igreja? Não há outro. Até. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Ali, tá? Mas eu quero ler para a igreja. O 27 vai dizer, não, mas amém. Eles um pedaço de madeira, você e a pedra, me viraram não. Mas na hora da angústia, levanta-te e salva-nos. Bom, ali para Israel, via, a estátua não ouve. Os não nos ouvem. Os salvam. O que salva é o Senhor. Outro que pode nos salvar. Nem Deus nos da angústia. Quem que nos socorre da angústia? Quem? O nosso Deus. Não há outro. Entendam outro. Eu não quero. Se eu não quero trocar o meu Deus nesse mundo. Nada nesse mundo. Aleluias. Declarem. Porque é necessário que posicione. É necessário que conheça quem é o nosso Deus. É necessário que a gente volte ao primeiro amor. É necessário Deus
nesse sentido, que é o tema. Eu falei tudo isso, algo para vocês. Voltem ao primeiro amor. Voltem da forma que vocês. Quando você deixou o homem, assumiu o povo, a partir daqui, você é do Senhor. Você é filho. A partir daquele momento, disse sim, estou tendo um relacionamento com Deus, mas não deixe, roube esse amor. Não deixe que os que vão se passando esse primeiro amor. Se você não está orando, se você não está lendo mais a palavra, se você não está conseguindo participar dos eventos que tem, volte. O Senhor te chama para voltar. Ele te chama para voltar. Intimidade com Ele, relacionamento com Ele. O que Ele deseja de você. Amém, igreja? Dá o grupo de louvor para se posicionar. Glória a Deus. Bom, vou convidar a igreja a se colocar de pé. Como eu hoje é uma noite de concerto, é uma noite de arrependimento. Você tem a oportunidade de colocar diante de Deus que entristeceu Ele. Aquilo que você tem essa oportunidade de dizer, Pai, eu preferi fazer outra coisa, estar na Tua presença e fazer outras coisas, buscar coisas inúteis da Tua presença. É importante a gente colocar diante que possa trabalhar em nós. Fica difícil. E essa oportunidade que a gente colocar diante do Senhor, declarar que é o nosso Deus, que não há outro. Então, que a igreja nesse sentido, pedir que o Senhor nos ajude, discernimento, sabedoria, para que a gente possa o chamado dele. Amém? Querido Pai amado, nós estamos agora diante da Tua presença, Pai. Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, pela palavra que é para Deus. Obrigada, Jesus, pelo Teu amor, pelas nossas vidas. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Pai querido e amado, nós queremos colocar diante de Ti agora o nosso coração. Pai, nós colocamos o coração diante de Ti para que o vasculhar, né, Pai. Senhor, meu Deus, em algum momento, Deus adorou outros ídolos que não é o Senhor. Que o Senhor venha nos perdoar. Nos perdoa. Derrama da Tua graça em nossas vidas nesta noite. Senhor, meu Deus, eu te nos perdoa. Nós nos arrependemos por toda não, Senhor. Nos arrependemos, Senhor. Que não há outro Deus a não ser o Senhor. O Senhor é o nosso Deus. Pai querido e amado, nos mostra agora, Pai, vai revela aos Teus filhos, trazendo à memória, Senhor, tudo aquilo que eles trocaram,